Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre os 60 anos do Tratado Antártico, com os professores Rafael Duarte Via, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, diretor do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, e um dos pioneiros a trabalhar a questão antártica no Brasil na área de Ciências Humanas, e o professor Inácio Javier Cardone, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, especialista na política antártica do Brasil. Professores, nós terminamos o bloco passado falando da questão de expansão territorial, de controle de exploração mineral ou de riquezas minerais, exploração científica. Eu queria voltar com os senhores perguntando, quer dizer, uma coisa que a gente não pode fechar os olhos. O tratado é importantíssimo, o tratado engloba muitas proibições, blinda o continente gelado de algumas formas, mas como é que se blinda o lobby das grandes empresas? Não é? Quer dizer, porque vai chegar um momento, talvez até por uma escassez de recursos, petróleo principalmente, que o lobby vai ficar forte e a Antártida vai ser a última fronteira, né, professor Rafael? Como se lida com isso? Essa questão da exploração ou não de recursos, não, tem que ser olhado, não, e assim no longo prazo. Ou seja, as companhias petroleiras, não, nos anos 80, eles sabiam que no curto prazo a exploração do petróleo, a potencialidade, não, ela não era viável, não? No entanto, não deixavam de participar e não deixavam de pressionar. E tanto que estava pronta toda uma convenção, a chamada Convenção de Wellington, não? De Wellington, que regularia, não, uma futura exploração de minerais na Antártica. E o que aconteceu com essa convenção? O que aconteceu foi que justamente aí entraram em cena outros atores, não? Entende? Sobretudo as grandes ONGs ambientais internacionais, não? Como Greenpeace, não? Como Greenpeace. E eles conseguiram um pouco, e isso levou à assinatura do Protocolo de Madrid, não? Que é praticamente o elemento que barra, isso, não? Que vai barrar essa... Não? Quer dizer, ele é o anti-protocolo de Wellington, isso, né? Exatamente. O acordo de Wellington. Exatamente. É o contraponto. Eles conseguem isso, esses atores, eles conseguem isso, esses atores como Greenpeace, não? Fazendo alianças pragmáticas com alguns estados dentro do sistema do Tratado Antártico, como por exemplo com a Austrália, com a França, não? E eles conseguem esses atores estatais, não? A Austrália, a França, Nova Zelândia, não? Sim. Em princípio até que eram favoráveis, não? A Convenção de Wellington, não? E esses atores então conseguem articular internacionalmente muito apoio, não? Mostrando já, não, as preocupações, o impacto, não? O impacto ambiental desastroso que teria para o clima global, não? Para o clima global, não? E até para o oceano, a elevação, do nível do oceanos, oceano, não? Uma exploração mineral uma exploração mineral na Antártida, não? Claro, não? Mas isso não significa, não, que a ação de companhias, né, multinacionais tenha parado por aí, não? Sim. Deve ter que deixar de prestar atenção na Antártida. Porque vai depender muito, não? Ou seja, de como, não? A escassez ou não escassez, não? De petróleo afete a economia mundial de aqui a 30, 40 anos, não?
porque o protocolo de Madrid ele vence, não? São 50 anos, né? Sem exploração, são exatamente, 50 anos. vence no 41, não? Na Exatamente. verdade, Sou Inácio. na verdade, no ano 48, desde 50 da entrada em vigor, né? Exato. No Seria ano 2048, né? ele não vence, qualquer tratado ele está sujeito à denúncia por qualquer parte. Então, qualquer parte membro pode denunciar e pedir uma revisão ou alguma coisa, mas não é vencimento automático, vamos dizer, né? Não é que deixa de ter vigor E depois vale tudo a partir dele, e né? daí Não é isso. Não, não né? é isso. Mas sim existe uma preparação para essa circunstância, né? O que tem, que são também dois fatores importantes, tem a questão tem um estudo da Petrobras, que foi, acho que é da década de 80, que eles basicamente limitam essa importância do recurso petroleiro na Antártica em função das energias alternativas, né? O custo de explorar lá é tão alto que quando atinge esse ponto é mais rentável desenvolver outras tecnologias e não a exploração petroleira na Antártica. Então isso limita um pouco o interesse que as empresas possam ter. E tem uma outra questão que é fundamental, e é que a questão dos recursos naturais remete imediatamente, quando não é em alto mar, que é o caso da Camelar, remete imediatamente à questão da soberania. Sim, caímos de novo naquela questão, né? Isso então, é seríssimo. você coloca de novo no centro da mesa a questão política, que não é que desaparece, claramente as questões políticas continuam estando lá. Se você vê as posições dos países no tratado, tem questões políticas envolvidas, mas a questão é que se você coloca a questão dos recursos naturais, você coloca de novo no eixo a questão da soberania sobre os recursos. Quem que vai cobrar royalties, que empresas vão participar. A Convenção de Wellington foi um acordo que ninguém estava feliz com ele. Na verdade, são essas coisas que ninguém estava feliz. Por isso, quando a França e a Austrália, como o professor falou, denunciam o acordo e dizem que não vão ratificar, seguindo a posição do Greenpeace e da SOC, imediatamente caem fora todos, né? É um castelo de naipes, né? Cai na hora. Então, assim, o lobby das empresas é um pouco também limitado pelo interesse dos estados de manter esse equilíbrio político, que é um equilíbrio político, por mais que muitas vezes é visto como frágil, eu acho que é um equilíbrio político forte. Os estados não têm nenhum interesse forte para sair desse equilíbrio político. Imagina que na Península Antártica tem mais de uma decena de países instalados nas bases, né? Na Ilha Geórgia, onde está a base brasileira, tem mais 3, 4 países, está o Chile, está a Polônia, está a China, não sei se a Argentina está aí ou na ilha vizinha, mas, digamos... E a convivência é harmoniosa, a convivência é tranquila. É fantástica, se ajudam entre si. Quando a base brasileira pegou fogo em 2012, foram as outras bases que foram ajudar e foram nas outras bases que acolheram, digamos, brasileiros. Então, não é novo isso, digo, inclusive, às vezes, até anterior ao tratado, mas esse é um equilíbrio que eu acho que nenhum Estado tem muita intencionalidade de quebrar, né? Então, isso é um pouco também Tem isso. Quer dizer, também não há intenção de nenhum dos Estados membros cruzar a fronteira, né? E além. Teria um custo muito alto. Exato. Para um benefício limitado. Tem isso. Agora, só vocês comentaram, o professor Inácio já tocou, me deu o gancho, jornalisticamente falando, da questão da base brasileira, Petrobras. Qual o papel do Brasil na Antártida? Como é que O que o Brasil tem feito em termos de pesquisa? Depois vamos falar especificamente da nossa casa, que é a Universidade de São Paulo. Mas o Brasil, como o Brasil lida com a Antártica em termos de pesquisa, em termos de exploração, em termos de estudo mesmo, até de permanência da base, né? Tem um aspecto geral muito importante, né? Que não é só do Brasil, mas de toda a comunidade de países que ali participam, é que a comunidade científica, não, é muito articulada na Antártida. Isso é um diferencial. Sim, isso Porque, por exemplo, as questões ambientais, não? Por exemplo, mudanças climáticas, não? Elas têm muitas incertezas. E muitas decisões médicas, por exemplo, Estados Unidos, não? Sim. Utilizam muito isso, não?
É a verdade. veces para no asignar determinado protocolo. O protocolo de Kioto, ¿no? Sim. A negativa dos Estados Unidos, sino o protocolo de Kioto se baseava muito nas incertezas, ¿no? Científicas, ¿no? Sobre mudanças climáticas. Na Antártida, não. Não, isso não acontece. A né? produção científica na Antártida, não? Modelos, produção de conhecimento, pesquisas, têm orientado bastante a decisões políticas na Antártida. Bom, quanto ao Brasil, não? Sim. O Brasil também ele tem se caracterizado por organizar uma comunidade científica, não? Uma comunidade científica densa em relação à Antártida, não? E na qual a USP tem sido uma das instituições que maior contribuições tem dado a esse respeito, não? Isso é importante. Primeiro, tem que ser mencionado, não, que o primeiro científico brasileiro, não, a chegar ao Polo Sul, não, o Polo Sul, professor da USP, não, hoje aposentado, ou não, desculpe, não sei, não lembro se o professor ele faleceu ou ele ainda vive, o professor Rubens Vilela. Rubens Vilela, 1961, 1921, fazem 60 anos, não? O primeiro brasileiro, né? Que aliás, tenho a honra de que o professor Rubens Vilela participou da banca de minha dissertação de mestrado. Eu conheci o professor Rubens Vilela e convidei ele para minha banca de dissertação de mestrado, não? Mas a comunidade científica, não? Principalmente através de duas universidades, não? A Universidade de São Paulo e a Universidade de Rio Grande do Sul, não? Estiveram muito presentes desde o momento em que o Brasil, não? Ele decide enviar sua primeira expedição para a Antártida no ano de 82. 82. No ano de 82. E aqui tem uma instituição que tem dado uma grande contribuição, não? Ao estudo da Antártida, a pesquisa Antártida, não? Que é o Instituto Oceanográfico da USP, que vem assim, o Instituto Oceanográfico da USP, não? Ele participa, vai à primeira expedição no barco do professor Vladimir, não? Pesnar, não? O professor Vladimir, no ano 82, e desde então, não? O Instituto Oceanográfico ele não parou em, não? Ou participar de expedições ou em pesquisa, não? Pesquisa científica. Existe hoje um centro, não? De estudos da Antártida, não? Isso quer dizer, não para trazer professor Inácio também, quer dizer, esse papel da universidade, ele é essencial justamente para o que a Antártida foi determinada, um espaço de ciência e de pesquisa, né? De paz e pesquisa ali. É muito interessante quando você vê a história do envolvimento brasileiro na Antártica. Você tem os primeiros antecedentes datam de 1950, né? Você tem um jornalista primeiro, depois a Terezinha de Castro, que propõe essa necessidade do Brasil se envolver, né? Primeiro no ano Geofísico Internacional e depois no Tratado da Antártica. E você tem um grande espaço de tempo no qual, no Brasil, a Antártica está fora do escopo, né, da política exterior. E isso muitas vezes é visto como um letargo do Brasil, né, com a indecisão, etc, etc. Mas quando você começa a pensar, tipo, a Antártica foi sempre, na história moderna, a Antártica é a respeito da ciência. E o sistema científico brasileiro começa a se montar nos anos de 1950.
E o avanço incrível que tem a ciência no Brasil desde então, que é praticamente... Tem poucos casos que são comparáveis ao caso brasileiro em termos de quanto que avança a ciência em um período tão curto de tempo. É o mesmo caso do envolvimento brasileiro na Antártica, né, que começa em 1982, como o professor falou, mas que desde então tem uma expansão incrível para o tamanho do Programa Antártico Brasileiro, né, que não é um programa grande. E quando você pensa, o Brasil é terceiro ou quarto país a ingressar como membro consultivo depois dos 12 originários. Você tem os 12 originários, a Polônia, a Alemanha Federal, que nesse momento estavam divididas, e depois, juntamente, em 1983, um ano depois da primeira expedição, entra o Brasil junto com a Índia. Então, assim, não é tão tardia a entrada, o ingresso do Brasil dentro do que naquela época chamavam de Clube Polar, né? Que eram esses que tinham assinado, mas que, além disso, tinham bota. Quando o Brasil ingressa, a explosão em termos de avanço, em termos de ciência, é gigantesca. O problema que tem uma espécie de indecisão em termos desse compromisso com essa política. Então, você tem a ver com os esquemas de financiamento. Durante muito tempo, o esquema de financiamento do ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, seguia as diretivas do CNPq, então eram discutidos a cada 2 anos, etc, etc. Isso leva a um problema enorme quando você vê pesquisas na Antártica que são de longo prazo, você não tem possibilidade de interromper e um ano depois, então... e tem vaivenes políticos, né? Então, assim, realmente, em algum momento eu analisei a diferença entre o crescimento da verba do CNPq e o crescimento do ProAntar, e não acompanha o crescimento do ProAntar, o crescimento da verba do CNPq, e tem muitos idas e vindas, né? E o problema é que não se transformou, de algum modo, em uma política de Estado forte, né? Talvez pelo desenho institucional, isso é difícil afirmar, né? Essa é uma hipótese que eu tenho, mas o Brasil não tem, como tem a Argentina e o Chile, um Instituto Antártico. Foi pensado nesse momento, né? No ano 76, 77, não lembro agora, tinha sido pensado em instalar o IANTAR, o Instituto Antártico Brasileiro, acabou não se formando e se optou uma estrutura muito mais flexível de menor custo, que tem uma vantagem. Qual seria? Dá muito mais liberdade para a pesquisa, não centraliza, então as universidades têm maior autonomia. Isso é bom para as universidades, né? Isso é muito bom e é bom para as linhas de pesquisa conseguirem, como o professor falou, se afiançarem com outros grupos internacionais. Então, você tem essa flexibilidade e o Brasil cresce rapidamente graças a essa flexibilidade. Mas eu acho que talvez no longo prazo, essa falta de alguma instituição que faça centrípeto esse esforço, né, fez com que você tenha hoje não lembro agora o nome, mas é uma comissão bicameral de defesa, o Programa Antártico Brasileiro, sim, que todo ano luta para obter emendas parlamentares para que o programa tenha orçamento. Então, você tem os pesquisadores, não é novo, não tem a ver com a política atual, que, digamos, já tem atacado, digamos, a pesquisa, mas tem a ver com uma questão histórica, né, do Programa Antártico Brasileiro, uma coisa que vem de longa data, no qual o financiamento para o programa vai e vem, né? Então, você tem um financiamento muito forte no terceiro ano Polar Internacional, que foi em 2007, 2008, mas depois ele tem muitas viradas, né? E a cada tantos anos tem que se discutir e procurar. Então... Talvez esse seja o problema também. A cada período você tem que rediscutir todo o financiamento, todo o trabalho. Mas a USP tem sistematicamente ido para lá, né? Pesquisadores têm ido periodicamente para... Periodicamente, tem ido até hoje, não? Sim. Continua enviando. Assim, há pesquisas, não? Sim. Há importantes projetos na área em várias áreas, meteorológico, hidrográfica, ambiental, não? Sobre micro-organismos da Antártida sendo desenvolvido. Há também a existência de um
Instituto Nacional, não? Sobre a pesquisa antártica, não? Os institutos de ciência e tecnologia são aqueles financiados pelo CNPq, não? Mas que neste momento, não, sofrem também o contingenciamento dos recursos para a pesquisa, não? Então, o programa antártico na USP, ele já de décadas atrás foi muito bem institucionalizado, não? Só que tem, e não só esse é um problema para a USP, não? Sino também para uma política nacional, não? Sobre a Antártida, tem dois grandes problemas, não? O primeiro problema é de ordem orçamentário, não? Porque o investimento é muito cíclico, oscila demais, não? Exato. Então, Isso dá uma por exemplo, insegurança também, não? agora se reinaugurou, não? A base científica que pegou fogo em 2012, no Comandante Ferraz, foi reinaugurada agora, acho que em julho deste ano, não? Uma base muito moderna, não? Mas teme-se muito que por falta de recursos não possa ser ativada. Se criou um Olha, centro tem esse risco. muito moderno, uma das bases mais modernas, não? Da Antártida. Mas também não funcione. Não posso ser botado em atividade. Outro problema assim, que eu vejo bastante sério para a Antártida, para o estudo antártico, tem que ver, ou seja, a Antártida, ela foi muito bem institucionalizada ao nível do Estado, não? Por exemplo, tanto no nível da pesquisa como o Antártida parece bem definida em certas políticas, como a política de defesa nacional, o livro branco da defesa nacional. Mas, assim, para usar uma expressão, não, de um sociólogo, Durkheim, não, até agora a Antártida não virou um fato social, não? Então, pouco a sociedade, não? A sociedade. Por exemplo, não? A universidade, não? Pouco conhecem que existe aqui na USP, não? Essas pesquisas e esse trabalho, não? Tão denso que de décadas atrás, desde os anos 60, não? Exatamente. A USP vem realizando. Daí a importância também dessa nossa conversa aqui. Né? Trazermos não só para a comunidade interna, mas principalmente para a externa, o papel da universidade, não só o tratado, a importância da Antártida, o que isso significa, mas o papel da universidade. Né? Professor Inácio, para nós finalizarmos, nós estamos chegando ao nosso final, essa conversa podia durar um pouco mais, mas a universidade, ela é essencial para a pesquisa antártida. Não só a USP, mas as universidades são essenciais nesse sentido. Sim, claramente você, sobretudo... Já que não temos uma política de Estado, tem que ter uma política acadêmica. Você tem, sobretudo no esquema institucional brasileiro, as universidades são centrais para o desenvolvimento científico, né? É nas universidades que se faz ciência. Então, elas são os atores antárticos, muito mais que o Ministério das Relações Exteriores, muito mais que qualquer outro ator institucional. São as universidades que proporcionam a base, né? E quando você vê a participação brasileira, a USP tem uma instituição antártica internacional, que é o Dr. Rocha Campos, falecido recentemente, né? Ele foi presidente do SCAR, então uma figura relevante não só no Brasil, quanto internacionalmente, né? E uma força dessas centrípetas que eu falava, sim, que puxavam a pesquisa, que conseguiam, digamos, articular todos os interesses para que isso acontecesse. A universidade tem que tomar esse rol de iniciativa, de força e entender um pouco qual que é a função que isso tem e trazer, não só ir para a Antártica, quanto trazer a Antártica para a universidade, né? Sim, e acho que trazer a Antártica para o conhecimento de todos, né? Porque se fala muito, só para nós finalizarmos, a gente pensa assim, a diferença conjuntural até entre o Polo Norte, o Ártico,
que tem soberania, né? E o Polo Sul, que, como eu brinquei lá no começo do programa, é a última fronteira. O desconhecimento ainda é muito grande em termos gerais, né? No dia a dia da sociedade. É trazer não só a Antártida para a universidade, mas trazer a Antártida para a sociedade. E espero que nós tenhamos colaborado um pouco, pelo menos, com isso, com essa nossa conversa. Mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença do professor Rafael Duarte Via, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, diretor do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da USP e um dos pioneiros a trabalhar a questão antártica do Brasil na área de Ciências Humanas, e o professor Inácio Javier Cardone, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da USP e especialista na política antártica no Brasil. Meus caros, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Estou aqui. Muito obrigado, até a próxima.